Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi. Preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, os seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, os seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, os seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, os seus irmãos, 200. Dos filhos de Edrom, Eliel, o príncipe, seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, os seus irmãos, 112. E chamou Davi o sacerdote Zadoque e Abiatar e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, portanto, primeiro vos assim e não fizeste. O Senhor fez rótula em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificai-vos, pois os sacerdotes levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos de levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas constituassem os seus irmãos, os cantores, em instrumentos músicos, com aluades, harpas, címbalos, para que fizerem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos irmãos de Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos, da segunda ordem, Zacarias, Ebené, e Jaisiel, Zemiramote, e Jeiel, Uni, e Eliabe, Benaiai, Measeais, e Matitias, Elifeleu, Mequineias, Obededom, Jeiel, os porteiros, e os cantores Emã, Asaf, Etã, se faziam ouvir com símbolos de metal, e Zacarias, Oaziel, e Simaramote, e Jeiel, Uni, e Eliabe, e Maeseias, e Benaiai, com alaúdes sobre alamote, e Matitias, Elifeleu, e Mequineias, e Obed-edom, e Jeiel, Azazias, com harpas sobre Simonete, para esforçar o tom. E Cananias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os e entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Alcana eram porteiros da arca. E Zabanias e Josafá, e Netanael e Amassaiai, Zacarias e Benaiai, e Eliezer,
os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciões de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajuntando Deus os levitas que levaram a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levaram a arca, e os cantores. Quenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores também, Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com címbalos, fazendo sonido, com elaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor, à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E, acabando Davi de oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu todos os Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem, e louvarem, e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo, e depois dele Jeiel, Semiramote, e Jeiel, Matitias, e Eliabe, e Benaiá, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com címbalos. Também Benaiá, Jaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos e seus feitos. Cantai-lhe, samadilhe, atentamente falei de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos de suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos de sua boca. Vós, somente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e a todo seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. Andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo. E ninguém permitiu que os oprimisse,
e por amor deles repreendeu os reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos e os meus profetas, não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos e as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é de que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor adiante dele. Força e alegria no seu lugar. Daí ao Senhor, ó famílias das nações, dai, Senhor, glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza e na santidade. Trema perante ele. Trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com todo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e juntai-nos e livrai-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: Amém, eu louvo ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante a arca do concerto do Senhor, Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo ordenara para cada dia. E mais Obed-edom com seus irmãos 68, e este Obed-edom, filho de Gedutum, e Rosa ordenou por porteiros. E mais Zadok, o sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, e continuamente pela manhã e à tarde, e isso segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou Emã e a Gedutum, e os mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã, Gedutum e trombetas, símbolos para que os faziam ouvir, instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Gedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar sua casa. Capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo das cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e disse a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo a tabernáculo, mas todas as partes
por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra, alguma dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não edificais uma casa de cedros? Agora, pois assim dirás o meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tirei do curral dentre as ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenarei em lugar para o meu povo de Israel, e eu plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, e qual será teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e no seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes. E proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita ao teu servo? Porém tu bem conhecesses o teu servo. Ó Senhor, por amor teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notarias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo o teu nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações diante do teu povo, que remiste do Egito. E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa seja certa para sempre, e fazer como falaste. Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se: ó Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel, é o Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és mesmo Deus, se falaste este bem acerca teu servo. Agora, pois,
foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que este perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, abençoaste e ficará abençoada para sempre. Capítulo 18. E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição, da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu Hadadezer, rei de Zobá, junto a Omate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco ajudar Hadadezer, rei de Zobá. Porém, dos sírios feriu Davi 22.000 homens, e Davi, por guarnições da Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer, e os trouxeram a Jerusalém. Também Tibate e Decum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Tou, rei de Omate, que Davi destruirá todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava e para abençoá-lo por haver pelejado com Hadadezer e destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com prata e ouro que trouxera de todas as mais nações, dos edomitas e dos moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu 18.000 edomitas no vale de Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça e todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ialude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes e salsa de escravão. E Benaiah, filho de Joiada, tinha cargo dos filisteus, porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei.